Galera, tivemos então a aparição de Imo no capítulo 1179 do mangá, absolutamente insano, com uma aura e uma imponência absurda aparecendo em cima do castelo real de Elbaf, revelando um dos visuais mais épicos da história de One Piece, se não o mais épico de todos, com aquele manto de nuvens negras com olhos, aquela alabarda diferenciada, quem sabe uma das 12 lâminas de grau supremo, parando pra pensar agora, né? Aquele cabelo comprido, branco e ondulado, caracterizando a sua natureza mítica, somado a uma pele escura e chifres de demônios que lembram a raça dos gigantes ancestrais. Fora as tatuagens ao redor do corpo, né, que remetem a alguma tecnologia avançada. Visual absolutamente insano, mas algo de errado definitivamente não parece certo, porque assim que Imo se teletransporta para Elbaf através do seu círculo mágico, ao invés do Rei do Mundo aparecer de forma imponente, a primeira coisa que acontece é ele cair no chão, se tremendo todo e cuspindo sangue pela boca. Antes de sair de Marijoa, os Gorosei já tinham alertado e demonstrado preocupação com a saída de Imo, e no mesmo capítulo a gente entende o porquê. De alguma forma e por algum motivo, Imo está proibido de sair do seu próprio castelo, e é isso que a gente vai entender no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu like e fazer parte do meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada em direção ao primeiro 1.000.000 de tripulantes. Vamos lá, galera. Diferente de tudo que a gente já viu, o Oda fez a introdução do possível vilão final de One Piece da forma mais intrigante possível, ao mesmo tempo em que Imo aparece absolutamente imponente em cima da torre do castelo de Elbaf, ele também aparece sangrando pela boca, já revelando alguma fraqueza desconhecida. E falando em fraqueza, nos últimos capítulos a gente viu como Imo possui várias, né? Primeiro, os Chapéus de Palha descobriram que para reverter o Domio Reverse e fazer com que os gigantes que foram possuídos sejam trazidos de volta ao normal, basta você aplicar um golpe letal que as versões demoníacas deles morrem e as versões originais voltam ao normal. Além disso, vimos que o Chopper também foi capaz de fazer o mesmo sem nem sequer precisar aplicar um golpe fatal. Bastou uns tapas do Chopper que os demônios eram expulsos dos corpos dos gigantes e eles voltavam ao normal. No caso do Chopper, a gente ainda não sabe exatamente como ele foi capaz de fazer isso, mas a gente já imagina o motivo. Como eu comentei num dos vídeos anteriores, pode ser que a resposta para isso esteja na fruta do Chopper. Pode ser que a Hito no Mi do Chopper não seja apenas uma mera fruta comum, mas seja mais uma fruta mítica que teve a sua verdadeira identidade perdida ao longo dos anos. Curiosamente, todas as outras duas Hito no Mi que aparecem na história são classificadas como frutas míticas. A Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol, e a Hito no Mi modelo Grande Buda Dourado do Sengoku. E talvez a fruta do Chopper siga esse exato mesmo padrão. Eu não duvido que o cogumelo, aquele cogumelo mencionado no reino de Drum, capaz de curar todas as doenças, realmente exista e seja justamente a fruta do Chopper que possui o exato formato de um cogumelo. E caso isso seja mesmo verdade, isso explicaria como o Chopper foi capaz de anular os poderes demoníacos de Imo. Com uma fruta mítica como essa, Chopper seria capaz de curar, ou melhor, purificar as almas daqueles gigantes que foram possuídos e endemoniados, fazendo eles voltarem às suas formas saudáveis e originais. E isso casa completamente com o que o Dr. Hiruluki acreditava, né? Que ao curar as almas das pessoas, você consegue curar também os corpos delas. Foi exatamente assim que um paciente que ele conheceu foi curado. O paciente viu aquelas flores de cerejeira e ficou tão impactado por aquela paisagem maravilhosa que o seu corpo simplesmente acordou curado no dia seguinte. Ou seja, ao curar a alma, a pessoa teve também o seu corpo curado. E no caso do Chopper, ao curar o espírito possuído dos gigantes, ele foi capaz de curar também os seus corpos. Isso inclusive, né, fortalece aquela teoria de que o Chopper possui a fruta que já pertenceu um dia ao deus da floresta. Mas isso tudo a gente já conversou antes, né? O ponto que é novidade mesmo é como o Imo revelou mais uma fraqueza
fraqueza pra gente ao aparecer em Elbaf cuspindo sangue e de joelhos. Repare inclusive que nessa cena Imo aparece de joelhos justamente diante do trono de Elbaf, ou seja, é como se Imo estivesse perdendo e se submetendo diante da nação mais poderosa do mundo, mesmo que aquela nação nem sequer tenha um rei. E uma nação, aliada justamente dos D. Isso se Joy Boy não pertencia à raça dos gigantes de Elbaf, Nesse caso, a referência seria ainda mais clara, com Imo se ajoelhando e ficando diante do trono que um dia pertenceu ao antigo soberano do clã dos D. E mais uma vez eu acho incrível como Oda conseguiu fazer com que Imo revelasse mais uma fraqueza pra gente, fora todas as outras que a gente já viu, mas ainda assim fazer com que ele não perdesse nem um pingo da sua imponência logo na página seguinte. Só um gênio, seria capaz de escrever um negócio como esse. E o Oda a gente sabe que é um gênio. Agora, por que exatamente isso aconteceu? Porque Imo sangrou assim que pisou no castelo de Elbaf? Galera, existem algumas alternativas para isso e eu vou citar algumas delas aqui. Primeiro ponto, Imo realmente parece estar proibido de sair da Terra Sagrada de Marijoa. Essa já era uma teoria conhecida, considerando que ele nunca saía pessoalmente do castelo, E realmente parece que essa restrição existe. Logo de cara, isso me lembra de uma referência muito interessante a respeito de uma figura histórica real, chamada de Rei Balduíno IV de Jerusalém. Para quem não conhece, galera, olha só que interessante. Esse cara ficou conhecido como Rei Leproso, por ter contraído uma doença chamada lepra, ainda quando ele era criança. E por isso ter que viver isolado do resto da sociedade, já que a lepra podia ser passada para outras pessoas e não tinha cura nem tratamento naquela época. Por isso que a gente vê a imagem desse rei usando uma máscara de ferro e esse monte de tecido branco com essa aparência que até faz ele parecer super foda, mas que na verdade serve para esconder a aparência dele do público. Apesar de não existir exatamente indícios de que ele usava exatamente uma máscara, mas ele já foi retratado dessa forma em filmes e realmente deixa ele com um visual muito foda, Então eu sempre me peguei pensando se Imo não poderia ter sido inspirado nesse mesmo rei Balduíno IV, um rei que possui uma doença incurável, não pode sair do seu castelo e precisa viver afastado da sociedade e por isso usa um véu e quem sabe até mesmo uma máscara para esconder a sua verdadeira aparência decrépita do resto do mundo. Galera, até se a gente voltar no arco de Skype, o arco que entrega todo tipo de spoiler do final de One Piece, e eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias, reparem como a arca Maximum do Enel tem um rosto que lembra uma máscara de ferro parecida com a desse rei, ou no caso, quem sabe, remetendo ao próprio rosto de Imo. Enfim, no caso de Imo, então que tipo de doença ele poderia ter contraído? Olha, quem sabe a mesma do Roger, Que também era considerada uma doença incurável e até hoje a gente não sabe exatamente o tipo de doença que ele tinha. O que a gente sabe é que o governo queria de todas as formas colocar as mãos na Ope Ope no Mi, chegando a colocar um preço de 5 bilhões de berries por ela. Para quem não lembra, Akumas no Mi comuns podiam valer cerca de 100 milhões de berries, mas essa fruta recebeu um preço assustadoramente maior comparado até mesmo às recompensas do Barba Branca e do Roger. E a do Akainu também, já que ele vale 5 bilhões de berries de acordo com a classificação da Cross Guild, Não vou excluir o homem dessa. Então talvez Imo quisesse de todas as formas colocar as mãos nessa fruta por ser a fruta da operação com o potencial de curar a sua doença considerada incurável. Já uma outra possibilidade é que Imo precise de um novo receptáculo para se manter vivo. Nesse caso, quem assistiu Jujutsu Kaisen vai entender exatamente o que eu tô falando, porque em Jujutsu temos uma feiticeira chamada Tengen, que possui a técnica da imortalidade. Coincidência? Acho que não, Tengen, então, era uma feiticeira mulher que possui a técnica da imortalidade que permite com que ela viva pela eternidade, mas isso não impede com que o corpo dela continue evoluindo. Essa evolução faz com que o corpo da Tengen alcance essa forma bizarra que parece um dedão que a gente viu no anime, E por isso ela precisa se fundir com um novo receptáculo humano de tempos em tempos. Dessa forma, ela consegue manter a sua forma humana por muito mais tempo. Mas isso não significa que ela pode se
fundir com qualquer ser humano. O receptáculo dela precisa ser compatível com ela. E apesar de não ter sido afirmado explicitamente, é provável que Tengen só possa se fundir com garotas jovens pelo fato dela própria ser originalmente uma mulher. Como sabemos, Imo tem um interesse peculiar por mulheres, em especial mulheres jovens e belas da realeza. Ele possuiu especificamente o corpo da Gunko, que pertencia à família real de um determinado reino, e possui um interesse ainda mais peculiar pela antiga rainha de Alabasta, Nefertari Lili. É só a gente lembrar, né, do porta-retrato gigantesco dela que Imo guarda no Salão das Flores de Marijoa. Então, além de um desejo, parece muito mais uma obsessão, e essa obsessão foi canalizada na nova rainha de Alabasta, Nefertari Vivi. Se isso for verdade, galera, isso também explicaria por que o governo mundial quer tanto colocar as mãos na Ope-Ope no Mi. Nesse caso, talvez não para curar uma doença de Imo, mas sim para fazer com que ele conseguisse trocar de corpo com a nova rainha de Alabasta. Mas eu particularmente acho que essa teoria só faria sentido mesmo se Imo realmente tivesse possuído o corpo da Lili. Nesse caso, Imo teria possuído o corpo dela, mas esse corpo estaria se deteriorando e Imo precisaria agora de um novo corpo para se apossar e continuar mantendo a sua imortalidade, na sua longevidade. Mas como esse que a gente viu parece ser o corpo original de Imo, então eu acho que não faz muito sentido, né, ele querer trocar de corpo. Pelo visto, Imo só quer a Vivi para dar uns pegas nela mesmo, né, já que ele provavelmente não conseguiu pegar a antepassada dela e quem traçou na verdade foi o Joy Boy e por isso toda a guerra do século perdido aconteceu. Imo pegou os dois na cama e não superou isso até hoje. Então entre essas duas opções, a primeira ainda parece fazer mais sentido de que Imo possui uma doença incurável. Mas ainda existe uma terceira possibilidade que envolve algo um pouco mais abstrato e viajado, mas que eu ainda considero plenamente viável. Nesse caso, Imo não teria necessariamente uma doença, nem precisaria de um novo corpo, mas ele teria tido a sua existência selada dentro do castelo de Marijoa. E de que forma isso teria acontecido? Através de Joy Boy e seus aliados. Apesar de Joy Boy ter perdido a guerra no século perdido, eu não duvido que ele tenha sido capaz de emitir um Haoshoku tão poderoso que trancafiou Imo dentro do seu próprio castelo, famoso vilão traicionado. É como se Joy Boy tivesse imposto a sua vontade sobre Imo, impedindo que ele saísse da terra sagrada de Marijoa. E como eu disse no meu review, é como se Joy Boy tivesse perdido, mas dissesse: tá bom, você não quer o trono do mundo, não quer ser o rei do mundo, então fique com ele, mas nunca mais saia de dentro desse castelo, porque agora esse castelo vai ser a sua prisão. Dessa forma, isso faria com que a derrota que Joy Boy sofreu não tenha sido tão unilateral. Ele pode até ter perdido a guerra, mas causou um estrago gigantesco, impedindo que Imo conseguisse de fato tomar o mundo inteiro para si, de certa forma até atrasando o domínio dele sobre o resto do mundo. Ele pode até ter conseguido se tornar o rei do mundo, mas ele foi impedido de pisar pessoalmente nesse mundo que ele próprio conseguiu dominar. A gente viu, né, como o Joy Boy foi capaz de selar o seu Haoshoku dentro de um nó, então eu não duvido que ele tenha sido capaz de selar o seu Haoshoku ao redor do castelo de Marijoa. Ou seja, não é como se o Haoshoku dele estivesse espalhado pelo mundo inteiro, mas no mínimo ele pode ter sido capaz de criar uma barreira de Haoshoku ao redor de Marijoa, prendendo Imo dentro do seu próprio castelo. Dessa forma, toda vez que Imo decide sair do castelo, ele sofre um dano direto e brutal do próprio Joy Boy. Pelo menos essa, até o momento, é a minha teoria favorita para explicar a principal fraqueza de Imo. Existem também outras teorias, como a possibilidade, né, de Imo não poder se aproximar do oceano ou não poder se afastar da árvore Eva, que parece se estender até dentro do castelo de Marijoa, mas eu acho mais interessante a ideia de ser algo restrito ao castelo de Marijoa em si, como se o castelo fosse quase como a sua própria prisão. Enfim, se você ficou até o final desse vídeo e curtiu mais esse vídeo, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, inclusive deixar o seu comentário com as suas teorias, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês, beleza? Vejo vocês na próxima, boa sexta-feira, bom final de semana, tchau!